Muito bom dia, Parque Vicentina Aranha. Hoje estamos aqui com a primeira edição de cinema da Mostra Vicentina na Sua Casa. E a gente está realizando hoje essa atividade em parceria com a APM, Associação Paulista de Medicina, que vai realizar um debate sobre o filme Contágio, né? Essa é uma realização da AFAC, Associação para o Fomento da Arte e da Cultura, organização social de cultura habilitada para gerir o Parque Vicentina Aranha, da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Desejo a todos vocês uma boa programação. Olá, saudações a todos. Meu nome é João Manuel Maio. Eu sou médico, clínico geral e homeopata, diretor cultural da Associação Paulista de Medicina, a APM, aqui na Regional São José dos Campos. Estamos estreando hoje esse novo formato para o nosso já tradicional Cine Debate da APM, agora nesta nova parceria com o Parque Vicentina Aranha. Bom, vamos começar então. Eu vou falar um pouco sobre o filme para vocês e depois vou passar a palavra para os nossos debatedores. Temos hoje aqui conosco os seguintes convidados: Masayuki Yamamoto, ator e diretor com mais de 33 anos de experiência em teatro, cinema e televisão, e que atualmente pode ser visto no Telecine, na produção internacional Maverick Caçada no Brasil. Também atua na área educacional como consultor de tecnologia e inovação do sistema poliedro. O Dr. Roberto Schwery, médico geriatra, diretor técnico do Hospital River, graduado pela USP, com residência aperfeiçoamento em geriatria em Southampton, especialista em medicina intensiva, mestre em medicina e também diretor da APM aqui em São José. Fabrício Alberto Correia, ator, professor, jornalista, escritor e produtor cultural, foi diretor regional em São Paulo do Sindicato Nacional da Indústria Cinematográfica Brasileira, fundador e secretário executivo da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Audiovisual Brasileira no Congresso Nacional. É crítico de cinema, com passagem pelos principais veículos de comunicação do Estado de São Paulo. Na literatura, recebeu em 2015 a Medalha do Mérito Legislativo da Câmara dos Deputados pelo livro O Pequeno Grande Doador, primeira obra infantil a tratar de doação de medula. É membro da União Brasileira dos Escritores, da Academia Caçapavense de Letras e da Academia Joseense de Letras. É também editor e redator da revista Meon e atual secretário de Cultura, Esportes e Lazer da cidade de Caçapava. Dr. Davi Souza Lima, médico psiquiatra e atual presidente da Associação Paulista de Medicina de São José, que fará as considerações finais, encerrando este evento. O filme de hoje, como vocês sabem, é Contágio. E se você ainda não o assistiu, fica aqui o aviso de spoilers a partir de agora. Lançado em 2011, é dirigido por Steven Soderbergh, que também dirigiu Traffic e 11 Homens e um Segredo, e traz um elenco grandioso de estrelas do cinema, que inclui Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, Matt Damon, Lawrence Fishburne, Jude Law, entre outros. Contágio se tornou um dos filmes mais comentados recentemente nas redes sociais focadas em cinema e está na segunda posição na lista de filmes mais procurados do catálogo da Warner Bros., atrás apenas da saga Harry Potter. Para vocês terem uma ideia, em dezembro último ocupava uma posição 270 filmes atrás do mesmo Harry Potter e agora é o segundo lugar. Contágio é um ótimo thriller de suspense, mas seu chamariz agora é o tom profético de como a pandemia de coronavírus poderia se desenrolar. E, de fato, muitos elementos são similares, por vezes quase idênticos ao que estamos assistindo no mundo atualmente. Gwyneth Paltrow interpreta a esposa do personagem de Matt Damon, que volta de uma viagem de trabalho à China, e logo a gente descobre que ela está infectada com um novo vírus. E, a partir dela, esse vírus se espalha por todo o país e pelo resto do mundo.
O filme é bastante verossímil quando o assunto é pandemia. Foi inspirado nos surtos de SARS que ocorreram no início dos anos 2000 e, apesar dos personagens interpretados por atores super famosos, o personagem principal é mesmo o vírus. Os sintomas dessa nova doença são similares a uma gripe, porém mais severos. Enquanto milhares de pessoas morrem, governo e órgãos de saúde correm contra o tempo para testar medicamentos e uma vacina capaz de imunizar a população. Em meio a isso tudo, assistimos a crises políticas, desafios científicos, a ação da mídia no momento de crise mundial, aos aproveitadores que buscam só lucro financeiro, e principalmente aos dramas pessoais e às variáveis do comportamento do ser humano, como, por exemplo, a reação do marido, ainda em choque, que pergunta quando poderá falar com a esposa logo após o médico já ter anunciado a morte dela. A médica que experimenta em si mesma a nova vacina antes de concluídos todos os testes, pondo assim em risco a própria vida. O chefe de laboratório que se nega a interromper sua pesquisa enquanto não descobrir como reproduzir o vírus em ambiente seguro e que cede de graça sua grande descoberta em prol da ciência e da humanidade. Temos o chefe de gabinete que deixa de se vacinar e cede sua vacina para uma criança que não podia esperar, culminando com a pesquisadora sequestrada e usada como moeda de troca, que, tendo sido libertada, retorna aos seus sequestradores ao perceber que os mesmos tinham sido enganados e receberam uma vacina fake que de nada adiantaria. O filme mostra como a população reage, como os agentes governamentais reagem e como os cientistas procuram compreender o vírus, tratar da doença e desenvolver algum tipo de cura. A gente vai ter como personagens que atuam junto com o vírus o medo, o pânico, a falta de informação, as dificuldades no atendimento médico, as mortes excessivas, o sepultamento em massa, o desamparo individual, a desorganização social e política, o descontrole econômico, o caos total e o fim da ética, num clima de salve-se quem puder. O terror toma conta, a organização social desmorona, o sistema religioso fracassa, a força militar e policial colapsam, levando a um cenário de terra arrasada. Na hora do desespero e do desamparo, em meio às brutalidades que o filme vai mostrando para a gente, só a ciência e o conhecimento podem nos salvar. Acho que é essa a mensagem que o filme quis nos passar. Passo agora a palavra ao nosso amigo Masayuki. Nossa, mais uma vez, doutor João Manuel, todo mundo, é um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês, agora online, né? Não é possível estar presencialmente. Eu acho muito interessante, né? O doutor João Manuel praticamente deu todos os spoilers e acabou com as falas de todo mundo, mas tudo bem, vamos lá. Imagina. Vamos encontrar algo mais a falar antes de dar boa tarde a todos, né? Bom dia, boa tarde a Deus, né? Acho que um ponto muito interessante foi a gente falar onde estava esse filme, como ele foi na trajetória dele em 2011, logo após realmente SARS, falando de H1N1, e ele teve, vamos dizer assim, não teve um impacto que talvez o diretor esperava, né, que acontecesse. Ele não foi um filme de grande, foi razoável. As críticas, tem críticas favoráveis, tem críticas que acham o filme fraco, né? Eu considero, como diz, um filme com uma história para contar, né? Ele tinha atrás, como diz, o protagonista é o vírus. Então, ele tinha um elenco estelar, e este elenco não estava ali para se mostrar, na verdade, para mostrarem atuações que são fantásticas, mas sim como veículo dos personagens, trazer verossimilhança aos personagens, trazer uma certa humanidade, apesar de haver alguns estereótipos, como o blogueiro que cai no extremo, né, é o oposto, né? Temos grandes cenas de altruísmo, mas assim, o filme, como ele estava na posição 200 e alguma coisa, e de repente ele subiu, né? E ele subiu. Quando a gente fala, o que torna um filme relevante? Ele tem que falar com as pessoas, ele tem que tocar as pessoas. Eu acredito que em 2011, né, Steven Soderbergh, quando ele pensou
né, nesse filme, eu acho que ele não imaginava que pudesse, como disse, estava perto, já tivemos as bolas na trave, olha, eu acho que isso pode acontecer. E ele se baseou realmente, tem fatos que são científicos, claro que tem os momentos do vírus que mata em 24 horas, que cria essa sensação de terror, que não podemos esquecer que também é um filme de suspense, né? Ele tem que ter um elemento que é dramático, né? Mas, doutor, vou dizer uma coisa muito interessante, né, antes de complementar sobre o filme, né, que existe um jogo de simulação chamado Plague Inc., jogo gratuito que existe na internet, e o objetivo desse jogo, entre aspas, é criar um vírus que destrua o mundo. Não é nada pedagógico, porém a gente utiliza na escola para aprender o quê? Métodos de contágio. E o mais fascinante quando eu falo desse jogo, desse filme, que está acontecendo no panorama esses vírus têm a maior chance de se propagarem, se tornarem piores, impactarem mais, quanto menos como diz, destruidores eles parecerem, como eles se parecem com uma simples gripe. Nossa, é parecido com uma gripe, então não vamos dar tanta importância, é pequeno, é 1, é 2, cai num lugar longe, e de repente você se vê numa pandemia, né? E Steven Soderbergh, nesse ponto, ele foi quase profético, né? Ele enxergou os principais vetores de contaminação, né? Contato pelo ar, né? Pelo alimento, e começou a traçar o filme ao redor disso, e trouxe, acho que, de novo, a empatia, né, para o público, porque todo dia, no telejornal, não é que bombardeados, nós estamos vendo todos esses dados, nós enxergamos esse dia a dia. Porém, num filme, existe uma forma de que eu consiga assistir, porque ainda apesar de estar me enxergando, é um filme, né? Eu ainda posso pensar, posso refletir sobre ele, mas está num filme, não sou eu, poderia ser eu que está lá, né? Sendo um filme, ainda tenho, né? Consigo suportar, porque é dilacerante, é assustador, é terrificante, de verdade, é a realidade, vamos dizer, perto até do filme, do que a gente viu, né, do que pode vir a acontecer na vida real, em termos exatamente de colapso da economia, do sistema de saúde, né, e tudo mais. O filme ele até parou. Eu acho que se fosse mais além, a gente até diria, meu Deus do céu, né? Estamos aqui, né? E é fantástico isso, essa subida, né? Esse interesse, já teve o debate em outros veículos, inclusive, né? Mostra que o filme se tornou relevante, ele se tornou até uma forma da gente conseguir, né, assistir essa realidade. O filme espelha, o filme, a vida que imita a arte, que imita a vida, é isso, né? Ele torna, quando eu assisti o filme, foi uma sensação de conseguir, meu Deus, eu enxergo, mostra, estava ali, penso em várias coisas, eu acho que é um filme que traz uma reflexão, é interessante isso, né? Para esse momento, naquele momento, talvez não fizesse tanto sentido hoje, entender qual a diferença esqueci o nome da substância, tinha guardado, não consigo achar a anotação, da substância que o Jude Law, né, o personagem do Jude Law oferecia, e nós temos agora a cloroquina, né? Nós temos também nossa, é aqui, então o público facilmente simpatiza. Peraí, será que isso não poderia ser? Né? Será que isso é tão ficção assim? Será que, né, a gente começa a refletir? E isso é importante que o público reflita, né? Porque, por incrível que pareça, né, nós estamos vivendo uma batalha, nós não temos um consenso sobre como enfrentar a pandemia. Nós temos duas frentes divididas, né? Assim como temos, vamos dizer agora, um país, até na saúde nós temos uma dicotomia, né? É para cá ou para lá. Como não estamos fazendo nenhum, entre aspas, direito, nem outro direito, como que a gente fica? Né? Então, uma coisa parece que alastra a outra, né? É uma causa-efeito que vai se perdurando, né? Bom, falando desse prólogo aqui, um pouco só, não vou deixar agora para o Fabrício também para falar mais sobre o filme, sim, mas as coisas que são aqueles pequenos rodapés, né, que a gente não nota. Ele colocou, eu senti a câmera do Soderbergh no filme um pouco mais, como dizer, ele colocou como se fosse uma terceira pessoa, como se estivéssemos realmente assistindo. A ideia não era eu ficar com dó do Matt Damon, eu ficar, nossa, coitada do pessoal, mas sim,
começar a enxergar esses personagens com um certo distanciamento, para eu pensar sobre eles, que eles são humanos. Olha, o chefe de Estado ele favoreceu uma outra pessoa, que aí no final das contas usou da fé, e passou para outra informação, e aí se alastrou. Né? Ou seja, todos, mesmo com as boas intenções, são capazes de causar dano, ou de serem egoístas. Né? Eu fui egoísta num momento, altruísta em outro, mas você está vendo isso, você não está se empatizando, você está refletindo. Então, quando as pessoas falam que o filme é frio, eu não vi o filme como frio, na verdade, eu vi exatamente, reflita, olha isso daqui, olha a situação, pense. Ele está te levando uma reflexão, não é para você ficar chorando ou se lamentando, mas sim refletindo a sensação. E então as cores têm uma fotografia mais fria, e é interessante, né, de que cada país tem um filtro de luz diferente para tentar mostrar, né, lugar. Então o Sonnenberg colocou filtros diferentes. Então, se você olhar tão sutis a diferença, você vê que cada vez que mudamos de país, temos um filtro e uma cor. Então, parece que estamos... a ideia de tentar dar essa diferença. Né? E eu acho que ele foi feliz nisso, porque, sim, agora chega um certo momento que você já sabe, nem mostrando uma pessoa, só pela transição da cena, foi para Hong Kong agora. Estamos de volta para os Estados Unidos. Né? Você já começa a criar uma sensação de que já sei para onde estamos indo, já sei, estou entendendo a linha, né? E paramos no fechamento, que é o fechamento do filme, que eu acho que é o fechamento que gostaríamos de ter, naquilo lá engavetado, só mais um da lista, né? Não chegamos nisso ainda, né? Acho que é a nossa grande esperança, e acho que, mais uma vez, existe um otimismo dentro da humanidade, né, que existe o altruísmo, existem exatamente as pessoas que vão se aproveitar de todo momento, mas a humanidade tem que realmente tentar buscar atitudes mais altruístas, atitudes mais solidárias, né, quando não foi, né, nem síndrome de Estocolmo, já viu que a prisioneira não era tão prisioneira assim, né, ela já estava até meio que ajudando ali, né, se sentiu vista do que era você estar numa ponta da fila e depois querer ir para outra, porque está no extremo, no desespero que é para cada uma de cada lado, né? Você entende como você entende, isso é que é interessante, você não torce por aquele ou por este, mas você entende a situação. Então, acho que o maior mérito desse filme do Soderbergh, neste momento, é isso, é levar para nós uma reflexão sobre para essa pandemia real, através dessa situação apresentada no filme. Né? Eu acho que é uma reflexão muito importante. Quando fala da ciência, sim, a importância que temos que dar em fatos científicos, né? Que é um momento que não podemos mais cair, não existe salvadores da pátria, não existe medicamento mágico nesse momento, né? Eu acho que vai ainda levar um tempo, né? A esperança, surgiu a primeira notícia de que, parecia até o filme, né? A esperança de uma vacina, né? Então a gente pensa, nossa, igualzinho o filme, né? E a gente pensa, talvez é isso, né? O filme está muito próximo do que nós estamos vivendo, né? Claro, hollywoodiana, mas sim, estamos todos trancados, isolados, pessoas estão do lado, mas eu entrei no vizinho, no meu prédio, ele falou, eu estava de máscara, e ele não, ele falou, e essa pandemia aí, né? Falei, nossa, tá feio, não tá? Olha, vou dizer uma coisa, eu não conheço ninguém que teve esse negócio aí, não sei se estão exagerando, acho que a mídia está aí, ó, exagerando, porque eu não conheço ninguém que teve coronavírus. E, por outro lado, com outro vizinho, né, a mesma situação, falou, olha, tenho raiva desse pessoal que fala que não existe, né, em outra situação, porque eu perdi uma parente minha no Rio de Janeiro, morreu de Covid, 48 anos, não tinha nenhum histórico de nada. Então, eu acho que o maior, de novo, né, um serviço que o Sonnenberg fez, quando digo póstumo, porque o filme na época não foi compreendido, não, talvez porque não tinha essa situação acontecendo, né? Então a gente ficou, mais um filme de pandemia, tanto é que Epidemia, com o Dustin Hoffman, também subiu no ranking, né? E a Epidemia é muito mais fantasioso, vamos dizer, vai a um extremo, e lá realmente era um filme de estrela, né? Era o Dustin Hoffman salvando o mundo, e aqui não, é uma união de muitas pessoas, né? De vários lugares, e por isso talvez o Soderbergh tenha feito um elenco de grandes estrelas, quer dizer que assim, grandes estrelas dando pequenas contribuições, né? A contribuição de cada um, eu acho que foi isso, sentir, por exemplo, Gwyneth Paltrow, né? Entra lá e morre em 10 minutos, o filme, acabou, né?
Kate Winslet, olha só, ela vai ser a heroína. Não, acabou Kate Winslet. Né? Como assim acabou Kate Winslet? Então esse tem que morrer. Não, esse não, esse vai. Quem que vai? Quem vai ser o próximo? Quando eu digo assim, as estrelas não estavam ali para brilhar, estavam ali para dar a mensagem do filme. Eu acho que é essa a minha visão, assim, depois a gente pode até fazer uma conversa rápida, né? Mas assim, e eu acho que o serviço que esse filme traz agora é isso, reflitam mesmo, né? De que essas situações podem acontecer, né? Eu acho que meu grande medo só, quando eu digo é o final do filme, quando vai a história do morcego que vai para lá, e que não é, ainda esse não está, exatamente, foi a teoria que o Sandberg criou, né, usou para o filme, baseado também em fatos que podem acontecer, né, como foi a gripe aviária, porém, como caiu em Hong Kong, caiu lá, poxa vida, né, também dá artilharia para a China levar mais os seus tiros ali, né, e não sei exatamente se é essa a questão, se devemos ficar atirando todos, vamos atirar as pedras na China, né? Bom, gente, acho que falei demais, vou passar agora o Fabrício. Muito obrigado mais uma vez. Doutor João Manuel acabou com todos os meus argumentos, então tive que inventar novos. Não, brincadeira. Imagina, mas sabe que você, como sempre, brilhante. A sequência seria o doutor Roberto Schweppe agora, e depois Desculpa. o Fabrício, tá bom? E o Davi fecha. Tá bom? Ok. Bom, vamos lá, bom dia, pessoal. Gostei muito do filme, ele me surpreendeu. Fiquei imaginando se eu tivesse em 2011 assistisse o filme, acho que o impacto seria completamente diferente. Acho que, de fato, que nem o Masayoshi falou, quem viu, não naquela época, já tinha passado por epidemias, mas muito mais contidas, e agora a gente vê como uma coisa, todo mundo fala, vocês devem ter ouvido um monte de vezes falarem que esse filme é premonitório, e daí eu me lembrei de uma propaganda de um banco, que mostra um rapaz todo bacana, simpático, que adora a moça, que não sei o quê, e daqui a pouco, e é todo apaixonado, e daqui a pouco ele fala, vou te pedir em casamento. E aí ele fala que existem situações que são totalmente previsíveis, não é imprevisível, totalmente previsível. A gente aqui não pensa o quanto é previsível acontecerem as coisas. Então, de certa forma, isso era bola cantada, essa epidemia, uma pandemia, outras virão, isso muda a humanidade, e que nem o Marcelo falou, esse filme ele é meio educativo. O Soderbergh, ele não sabia, mas ele criou uma peça educativa para a gente. Eu tive a oportunidade de ver um outro filme, que é o Crazies, né, a epidemia aqui no Brasil, de 2010, e ele faz uma outra pegada, ele mostra uma epidemia de um vírus parecido com o vírus da raiva, como uma arma biológica, tá um filme de terror, na verdade. E fiquei pensando assim, então, a diferença dos dois filmes, esse filme, este que nós estamos discutindo, ele tem uma ideia de educar, mostrando por similitude, né? A gente, de alguma forma, consegue se identificar. Aquele outro, ele é um filme meio de terror, meio que nem um conto de fada, ele mostra os nossos medos, ele deixa a gente ter medo, né? Eu nunca vou num filme de terror, mas tem gente que gosta de experimentar os próprios medos, né? Aí o Fabrício entende de cinema, pode explicar para ele, explicar como é que funciona isso, mas ele nos coloca em contato com uma realidade de um monte de incredulidades, de assim, tudo que a gente acreditava que existia, tinha segurança, de rotina, de previsibilidade em relação ao futuro, planejamentos, projetos, e de repente eu morro. E de repente eu sou confrontado com uma realidade que é a imprevisibilidade, né? O acaso. Porque a gente não recebe isso como eu falei no começo dessa minha fala, que isso é uma bola cantar, não. Isso, para a gente recebe como por que eu, meu Deus, né? Por que eu? Por que eu não? Bicho, as pessoas morrem, né? O meu vizinho morre, as pessoas queridas podem morrer, eu posso morrer. E daí vou eu
ter essa postura de arrogância, não uso máscara, não tomo os cuidados, vou protestar em grandes passeatas, em grandes em movimentos de eu quero mais é me contaminar mesmo, eu quero mais é contaminar para acabar logo com isso e ficar imune, esquecendo que, na verdade, ao me contaminar, eu vou morrer, né? Então, a gente precisa educar as pessoas, acho que assim, a nossa população está muito, a história que o Marcelo falou, está dividida, né? Entre lá e cá, isso é uma pena porque o vírus não identifica esses movimentos políticos, né? Ele apenas infecta, pô, né? E a gente teria que ter uma população educada para essa altura já estar arrefecendo, quem sabe planejando uma saída bacana dessa epidemia, e ao invés disso a gente ainda vai amargar meses e meses de bastante sofrimento social, e a gente ainda vai amargar um período de ser o lanterninha do mundo, porque a gente não está lidando muito adequadamente com o vírus, né? com a pandemia. Acho que, em relação a... bom, então, o que mais me tocou nesse filme foi essa história dele nos colocar em contato com, ou nos abrir os olhos para essa mudança de conceito, né? Para quem não acordou, acorde, né? Eles mostram um esforço global. Eles também demoram para entender o momento. Eles também têm um período de incredulidade, mas eles mostram uma resposta global. Né? Parece assim governos sérios, uma população educada, e daqui a pouco, mesmo com tudo isso, ele mostra um excesso, uma perda da estruturação social, né? Que, graças a Deus, eu não sei se a realidade é muito mais benigna do que o cinema mostra, né? Também uma coisa para quem entende de cinema explicar para a gente se isso é uma licença do Soderbergh para chocar um pouco, não sei, não entendi por que ele pegou tão pesado nas tintas em relação ao caos social. E eu acho que, embora a gente cansou de ouvir falar disso, eu acho que a gente não vai chegar lá. E, bem, acho que para a primeira fala, acho que para mim tá bom. Talvez a gente tenha mais uma rodada, se der tempo, né? Ok. Fabrício. Agora... Olha, em verdade, analisando as falas iniciais, a sua introdução ao filme e as informações que o Masayuki passou, mais referente à estrutura do filme em si, as considerações do Dr. Roberto. Primeiro que o Soderbergh sempre foi um cineasta bastante inquieto, provocador, né? Eu acompanho a cinematografia dele há muito tempo, desde 1989, com um filme que colocou fogo em Cannes, né? Sexo, drogas e videotape, né? E a partir daí, a filmografia dele, com altos e baixos, ela se revela bastante inquieta. E o Contágio, eu vou ser bem sincero, eu assisti em 2011 e, para mim, passou desapercebidamente. Eu achei um filme bem construído na época e eu nem vi, hoje, assistindo, eu não vejo ele com essa tão premonitório assim, até porque o Soderbergh ele procurou apoio para a construção do roteiro com médicos. A construção foi feita junto com o Scott Burns, que é um roteirista que procurou uma série de médicos especialistas em epidemias e pandemias para construir um argumento crível, né? Tanto que a gente já contou todos os spoilers, até porque
o público que está nos assistindo provavelmente já assistiu o filme, e o que nós estamos fazendo aqui é um debate sem o público presencial. E o roteiro, ele vê a construção de um vírus em cima de um morcego que comeu uma fruta, e que essa fruta foi consumida por um porco que foi morto, cozinhado, e o cozinheiro acabou se contaminando e passando, e por aí foi a expansão do vírus na China, né? Ou seja, muito próximo ao que estamos vivendo, ou identificado no princípio da origem do novo coronavírus, né? Mas, diferentemente do que o Masayuki colocou, eu não vejo o vírus como protagonista. Eu vejo como protagonista do filme o pânico, o horror, o caos social. E o filme, ao meu ver, não se torna um drama, mas sim um filme de terror, Dr. Roberto, onde o pior pesadelo é a própria humanidade e o comportamento da humanidade frente ao seu, como é que eu posso dizer, a sua possibilidade remota, acreditado por conta de algo que ela não consegue combater, né? E o caos social instalado, com cores bastante severas, né? O filme se assemelha a um Mad Max contemporâneo, né, Masayuki? Você Verdade. vê aí, e essa alteração de cores da fotografia, eu não sei se você sabe, mas o Steve Soderbergh, ele assumiu a direção de fotografia sob o pseudônimo, né? Ele assina a fotografia sobre o pseudônimo. Então, ele imprime esse cinza escuro, essa opressão, essa depressão, e essa escala magnífica de grandes nomes de Hollywood, né? Você vê que alguns atores desaparecem, né? A própria Marion Cotillard, que faz uma médica da OMS, daqui a pouco você não vê mais ela durante o filme, ela reaparece. E, ao meu ver, esse turbilhão de atores hollywoodianos mostra que o vírus não escolhe ninguém, né? Você vê que ele infecta todo mundo, né? Então, se torna até educativo nesse sentido. Eu gosto muito, eu revi o filme esse final de semana, eu vejo que o filme é muito bem construído, concordo com o Dr. Roberto, ele tem um aspecto educativo muito interessante, e eu não vejo, no sentido, né, esse caos social imperando hoje justamente pelo cuidado. Eu vejo que no Brasil, diferente de outras nações, as pessoas tentam politizar o vírus, né? O que a gente está vendo hoje no nosso país é que, de uma forma inconcebível, ao meu ver, como jornalista, é que as pessoas estão se aproveitando de uma fragilidade que nós estamos vivendo no que tange ao processo democrático e promovendo ainda mais um estado caótico por conta dessa pandemia que se instalou no Brasil, né? Isso é muito prejudicial, não à democracia, mas à saúde pública em geral, né? E nos outros países a gente viu muito mais união, a classe médica, a classe política e toda a sociedade unida para combater o vírus. Aqui, ao contrário, né? O que a gente vê, infelizmente, é o caos se instalando por meio de uma plataforma politizada, né, para combater não só o vírus, mas o governo que está em exercício. E o filme, então, ele funciona ainda mais nesse aspecto educativo, mostrando que no momento de enfrentamento a uma epidemia, a uma pandemia, o que é mais importante é unirmos as forças para o bem comum. Eu gosto muito da interpretação da Kate Winslet, uma atriz excepcional, né? Ela tem uma carga dramática extraordinária. O Lawrence Fishburne também está muito bem no filme. E hoje eu vejo que de tudo que está sendo ofertado, a gente tem outras séries, né? Eu gosto também, eu não sei se... O Epidemia, como o Masayuki mesmo disse, é o filme mais
o Dustin Hoffman salvando o mundo. Mas tem uma série de filmes interessantes falando sobre epidemias fictícias, disponíveis não só na Netflix, mas na Amazon Prime e na própria Now, que eu acho que são bastante importantes para serem revisitados no momento, porque mostram que o maior de todos os filmes de terror não são aqueles que abordam personagens vindos do espaço ou monstros, mas a própria humanidade. É isso. Muito obrigado, Fabrício. Com a palavra, o doutor Davi Souza Lima, nosso presidente da PM. Davi, o teu som não está legal. Agora sim. Obrigado, doutor João, obrigado. Bom, eu vou tentar falar um pouco aqui, eu acho que o filme já foi extremamente bem comentado, então eu vou tentar ser breve nos meus comentários. O que me chamou, e o que tem me chamado bastante atenção nesse filme, é realmente com o contexto que a gente está vivendo atualmente em relação ao coronavírus. E o que me chama a atenção é a questão da infectividade, né, da transmissibilidade desse vírus. Um conceito é colocado no filme, que é o conceito do R0, né, que é o que é esse conceito? É o que cada pessoa normalmente transmite o vírus para quantas pessoas. O coronavírus, esse R0 é em torno de 3 pessoas. Eu fiz uma conta rápida aqui, né, para a gente entender o que é progressão geométrica. Então, o primeiro caso no Brasil, né, do coronavírus, foi no dia 26 de fevereiro. Então, nós estamos há praticamente 90 dias da pandemia aqui no Brasil, do primeiro caso identificado. Mesmo a gente sabendo que possivelmente já tinham pessoas infectadas antes do dia 26 de fevereiro. Mas se a gente fizer uma conta rápida, né, a primeira pessoa, teoricamente, ela transmite para 3, que transmite para 9, que transmite para 27, que transmite para 81, para 243 pessoas, 729, enfim. No 15º dia, se não tivesse isolamento social, a gente estaria com mais ou menos 5 milhões de pessoas infectadas. 15º dia. 16º dia, praticamente 15 milhões de pessoas. 17º, 45 milhões. 18º, 130 milhões de pessoas. E no 19º dia, 387 milhões de pessoas infectadas. Então, se a gente não fizesse isolamento social nenhum no Brasil, teoricamente, em 18 dias, a população inteira estaria contaminada. Claro que a gente sabe que tem outras variáveis, porque nesse período onde está sendo feita a transmissibilidade, existem pessoas que vão se tornando imunes, teoricamente, então elas não contraem o coronavírus. Você tem a questão da imunidade cruzada também, eventualmente a pessoa... existem estudos aí mostrando que se ela se contaminou com coronavírus semelhante ao coronavírus atual, pode existir uma certa imunidade. Enfim, existem outras variáveis aí, então esse número não é tão real. Mas o que eu quis mostrar é essa questão da progressão geométrica, que a gente não tem noção como isso cresce de uma hora para outra. A progressão geométrica, no início, parece que ela é devagar, mas com o passar do tempo, a coisa explode. E a gente está no momento atual no Brasil de que está essa discussão de que a economia versus a saúde, né? Eu acho que isso é uma discussão assim inócua, porque o que acontece? Ninguém é contra a economia, ninguém é contra a saúde. Ambas andam a pé e passo, andam juntas. Mas a gente está vendo que o Brasil não tem tomado as atitudes necessárias para que a gente saia de uma maneira mais rápida dessa pandemia, como o doutor Roberto Schwerer, enfim, todos comentaram aí. Então, eu vejo com muito temor, né, como isso vai repercutir no Brasil daqui para frente, porque a gente já está hoje, né, em torno de 23 mil mortes, né, e temos cerca de 370 mil infectados. Nós estamos praticamente no 90º dia de infecção. Claro que esses números eles podem estar subnotificados, principalmente ao número de infectados. Então, o que eu acho que a gente tem que refletir
é que, assim, como sociedade, se a gente não parar e não pensar e não perceber qual o caminho que a gente quer seguir, vai ser muito complicado. Um agravante muito grande que eu vejo atualmente nessa pandemia é que a gente tem feito poucos testes no Brasil, e os testes, na verdade, de alguma maneira, eles dão um rumo de como você pode seguir e caminhar, e dando uma ideia melhor, no sentido de que se você pode abrir ou mais, liberando ou não a questão do isolamento social. E o Brasil está, infelizmente, engatinhando nesse aspecto. Então, como médico, eu fico muito preocupado como isso vai caminhar. O Drauzio Varela escreveu ontem um artigo na Folha de São Paulo, né, até de certa maneira aterrorizador, porque ele coloca a possibilidade do Brasil ser o primeiro país com maior número de mortes no mundo e com maior número de infectados no mundo, e isso pode acontecer em pouco tempo. Então, acho que a gente tem que parar, refletir, discutir bem com a sociedade qual o caminho que a gente quer seguir, porque a situação é bastante complicada. Eu queria agradecer, né, o Dr. João Manuel, que é o diretor cultural da APM, o Dr. Roberto Chueire, também diretor da APM, o Masayuki, enfim, com as suas considerações fantásticas em relação ao cinema, o Fabrício também, que tem um conhecimento de cinema, na literatura aí fantástico, enfim, que dispensa comentários. E, enfim, agradecer também o Parque Vicentina Aranha por essa parceria com a Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos. E aí eu retornaria a palavra ao doutor João, porque ele que é o mediador. Hoje a gente está com 40 minutos aí de live, não sei se o João talvez queira debater um pouquinho. Então, João, fique à vontade aí para você conduzir. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria agradecer, né, a todos aí pela presença. E eu vou deixar a palavra livre agora, né, para que algum de vocês possa se manifestar. Eu acho que, depois de todos termos nos ouvido, né, eu acredito que cada um de nós aproveitou um pouco da experiência do outro e talvez alguma coisa tenha mexido de diferente aí. Então, deixo a palavra aberta. Quem quiser se manifestar, fique à vontade. Você gostaria de falar alguma coisa, Fabrício? Esqueci de pontuar. Eu gosto muito da edição dos 20 minutos, dos primeiros 20 minutos do filme, né? Que é aquela questão do Show Don't Tell Me. Ele não conta, mas ele mostra de uma forma muito legal a forma da transmissão do vírus, né? Aquelas tomadas em maçanetas, né? O falar, as tomadas, e a edição também do filme, ela é uma ótima edição. Ele usa aquele recurso, o raccord, né, para a gente não ver a passagem de uma cena para outra, uma buzina, uma tomada. Ou seja, hoje, revendo o filme, eu gosto muito mais. Então, independente da pandemia ou do coronavírus, seja como entretenimento ou como reflexão, até porque cinema não é só cinema, assim como nada do que a gente vê, só o que a gente está vendo, eu recomendo Contágio para você que só está nos vendo e ainda não viu o filme. E queria aproveitar e dizer que esse mês, na Metrópole Magazine, tem uma entrevista com o Dr. Davi Souza Lima, falando exatamente sobre economia e coronavírus. Legal. Alguém falou aí que o diretor foi profético, né? E, de certa forma, foi mesmo. Né? Muitas coincidências, né, que surpreendem. Ele acertou em cheio no país, ele acertou até no fato de que o vírus ter aí uma parte com o morcego. Né? A gente sabe que há aí um questionamento se teria sido uma obra da natureza, um acaso ou não, né? Se isso foi uma pesquisa de laboratório que vazou, enfim, talvez a gente nunca chegue a descobrir. Mas me impressionou o fato dele ter acertado o país. Ele errou a cidade, não foi Wuhan, mas ele chegou muito próximo, né? E, como o Fabrício acabou de dizer, aquela coisa de transmitir um para o outro é algo assustador, né?
o cozinheiro, que na realidade o paciente 0 é o cozinheiro, não é ela. Ela é o paciente 1, ele é o paciente 0, porque ele se contaminou diretamente com o porco contaminado pelo morcego, e aí enxuga as mãos cheias de sangue no avental de cozinheiro e aperta a mão dela. Ela ali sai apertando a mão das pessoas, pegando nas taças, e aí vai numa sequência incrível, né? Eu não acho que o coronavírus tenha essa rapidez, né? Assim, mas ele foi extremamente profético, né? Mas, como disse o Fabrício também, ele se baseou em relato de... Ele pesquisou bem, né? Ele teve uma equipe que estudou e tal. E, doutor Roberto, acho que o senhor tem razão, as coisas já estavam mais ou menos aí no ar, entendeu? A gente talvez não estava vendo, né? Agora, de todas as cenas, uma que me tocou muito, até comentei com o Davi hoje de manhã, foi a hora que o médico chega para o Matt Damon e diz para ele que a mulher morreu. E ele diz, ok, e em seguida ele diz, e quando é que eu consigo falar com ela? Aquilo ali bateu, porque a gente, né, o Roberto, o Davi, são colegas também, já devem ter visto, a gente vê isso, essa dificuldade. Eu não sei, Davi, você como psiquiatra, como é que você classificaria isso? Mas a mim, por exemplo, já aconteceu, né, um paciente que infartou, chegou no pronto-socorro e ele fez uma parada logo ao chegar, essa parada foi revertida, foi levado para a UTI e pouco depois ele fez uma nova parada e dessa vez ele não voltou e a enfermeira me avisou que a filha do paciente queria falar comigo. E eu expliquei para a filha exatamente o que aconteceu. Olha, seu pai teve uma parada cardíaca, foi revertida, foi para a UTI, fez uma nova parada e não voltou dessa vez. E ela olhou para mim e disse, e quando é que ele volta? Porque eu estou com táxi, ele está esperando do lado de fora, e eu tenho que saber se eu dispenso ou eu fico aqui. Né? Enfim, essa dificuldade, Davi, e a gente absorver essa pancada, isso é o quê? É uma negação? É o quê, Davi? Eu acho que é uma cena muito interessante, realmente, viu, João? Porque tem o aspecto da negação, né? Então, o médico falando diretamente para ele que a esposa faleceu e ele negando essa situação, mas, de alguma maneira, existe uma amnésia dissociativa também naquele momento, né? Ele dá uma dissociada. O que é isso? É um momento de estresse tão grande que o cérebro dele, a mente dele, não processa a morte negando e ele vê a realidade distorcida naquele momento. É como se a ficha não caísse realmente, não caiu naquele momento. Aí, num segundo momento, passando alguns segundos, alguns minutos, o médico volta a falar para ele, e aí ele tem até um comportamento, de certa maneira, agressivo com o médico, muito irritado, muito... Porque, assim, naquele momento, psiquicamente, ele está muito perturbado. E isso acontece realmente. A gente vê que o nosso mundo mental, nesses momentos de muito estresse, de muita tensão, e com algo totalmente inesperado, as pessoas têm reações muito diferentes. Então, a mulher estava em casa, aparentemente, né, com uma febre, começou a passar mal, teve uma crise convulsiva, enfim, leva-se para o hospital e morre, né? Em questão aí de minutos, horas, morre. Como é que isso a gente acolhe no mundo mental? É muito difícil. E é uma cena que realmente chamou bastante atenção e muito interessante para ver esses fenômenos aí do ponto de vista psíquico. Pois é. E também nós, né, médicos, percebemos aí a dificuldade que é, às vezes, você precisar de material adequado para trabalhar. Não sei se perceberam, mas nem todos os médicos se vestiam da mesma maneira. Uns estavam muito bem parlamentados, né, como deve ser, outros nem tanto, porque dependendo do hospital, dependendo do lugar, né, realmente há mais ou menos recursos, né, e a gente percebe isso. Né? Deixa eu só comentar mais uma coisinha, João. Eu estou pensando que esse filme, veja, nós vamos ter, que nem numa maratona, a gente vai precisar ainda de muito gás, muita energia para chegar até o fim dessa história. Né? Não é uma coisa de 2 meses, de 3 meses, isso vai longe. E essa polarização que, infelizmente, nós estamos vivendo,
nem direita, nem esquerda, nem nada, apenas uma pena que há uma polarização. E a gente tem que manter uma linha, né, uma razoabilidade, acreditar na nossa ciência, né? Talvez usar esse filme, indicar esse filme para mais pessoas, dependendo da fase da epidemia, mas assim, quantas pessoas vão ter que voltar, talvez, a novas quarentenas, novas ondas do filme, e a gente vai ter que usar de tudo que é recurso para as pessoas agirem de forma socialmente justa, razoável, né? Compreendendo completamente as pressões que a economia faz e tem que fazer mesmo, senão a gente não vive, compreendendo também, respeitando a vida de todos os indivíduos da forma mais plena possível, né? Um conceito bem médico e hipocrático. Mas acreditar que, quer dizer, isso, usar esse filme como mais um recurso para a gente, né? E isso gostei de conversar com vocês. Pena que dessa vez realmente a nossa plateia muito não pode participar, né? Mas foi um prazer participar. Pois é, esse aí é um piloto, né? É um primeiro modelo. E hoje, realmente, o formato não permite ainda, né? Mas eu acredito que futuramente a gente poderá, sim, ter uma abertura para que outras pessoas participem. Alguém mais gostaria de se colocar? Acho que só, talvez, só para o meu fechamento, dizendo aqui, né, voltando para a primeira cena, para as cenas iniciais que o Fabrício tinha comentado, né, e para o efeito educativo do filme, que o Dr. Roberto também juntando tudo aqui, né, assistir, eu acho, Fabrício, não tenho como atrás no tempo, não lembro quando eu assisti pela primeira vez, qual foi a reação dessas tomadas iniciais, porque parece a sensação de assistir O Sexto Sentido pela segunda vez. Quando é óbvio, é claro que quando tocou ali, espirrou, tá claro, né? Mas como ele colocou na primeira sequência isso, ele só jogou os dados e o que está acontecendo? Só as pessoas espirrando, conversando e como que isso se propaga? Depois ele dá a didática. Hoje, como a gente está vendo muito isso, exatamente, é fantástico, de novo, né? Eu acho que um filme que teve pesquisa, um filme que foi estudado, um filme que foi meticulosamente, como diz, arquitetado nesse ponto, ele é eficientíssimo. Quando falando, o Dr. Roberto falou da questão do filme de terror, né? O filme de terror, ele tem um objetivo de realmente despertar em nós o medo. Por isso que ele... E aí, o que aterroriza nós? Os monstros externos, são os monstros internos, o ser humano como monstro, né? Nessa questão, quando fala do caos, é muito Mad Max, é muito a gente perder o senso de civilidade, né? Quando temos, de repente, a pessoa tacando uma bandeirada na repórter, simplesmente porque ela está trabalhando, a gente começa a ver que existem movimentos perigosos, aí não caímos nessa selvageria, mas temos que tomar cuidado para não deixar que o ódio, né, se influa, que a gente ache culpados. Nós temos a tendência de encontrar culpados, né? No nazismo tinha algum culpado, eram culpados. Sempre temos um culpado por alguma coisa. São os chineses agora, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar e refletir. Não encontrar nesse momento exatamente, não são as culpas, mas sim como podemos combater o vírus efetivamente. Não é apontar o dedo, não adianta a gente apontar o dedo, a culpa foi sua. Não. E daí? Mesmo que fosse, podemos reagir. Fabrício, você quer falar? Eu queria encerrar, porque eu falei bastante, mas eu esqueci do principal. Eu acho que, além de tudo, o premonitório foi a grande epidemia das fake news. Em 2011, não existia WhatsApp, mas o Steven Soderbergh foi preciso em apontar que, além da epidemia, além do contágio desenfreado, as fake news infectam e destroem com muito mais, como é que eu posso dizer, força e violência, e que contribuem para o caos. É uma outra pandemia. É verdade. O Fabrício é um ecologista, né?
e como muitos de nós aqui também, quando termina na cena final, aquele momento em que aquelas retas escavadeiras vão derrubando as árvores, né? E numa daquelas derrubadas, os morcegos ficam sem ter para onde ir. Então, para onde é que eles vão? Eles vão lá para onde estão os porcos sendo criados. Então, na realidade, as agressões que nós, seres humanos, fazemos à natureza, ela, de certa maneira, entre aspas, se vinga, né? Quer dizer, aquilo ali era um vírus dos morcegos que acabou vindo para nós porque a gente invadiu o espaço deles, né? Então, quando o Massayoki falava em não devemos procurar culpados, né? Talvez a gente tenha mesmo que rever, né, o modus operandi da humanidade. Muitos dizem, né, que o novo normal será diferente, que nós sairemos melhor depois disso. Eu gostaria de acreditar nisso, né? A gripe espanhola, que acabou virando uma referência, né, de pandemia, foi um horror. A estimativa de que tenha chegado de 50 até 100 milhões, talvez, porque na época ficava difícil contabilizar todas as mortes, mas seguramente foi mais de 50 milhões. Para vocês terem uma ideia, a Primeira Guerra Mundial, que tinha acabado de acabar, ela matou 10 milhões, né? E vitimizou, né, incapacitou mais 20. Então, seriam 30, e a gripe espanhola matou mais do que isso. Então, essa gripe espanhola, que na realidade ganhou o nome de espanhola, mas o vírus não surgiu nos Estados Unidos, surgiu talvez nos Estados Unidos e não na Espanha, ela acabou servindo de referência para nós. E ela levou aí um bom tempo, cerca de 2 anos, para que a humanidade pudesse respirar de novo. E o que nós tivemos depois disso? Pouco depois tivemos a Segunda Guerra Mundial, né? Tivemos a Guerra Civil Espanhola, tivemos a invasão da China pelos japoneses, enfim, tivemos uma série de conflitos. Será que realmente a gente aprendeu alguma coisa com aquilo, né? Nem com a guerra, a primeira, nem com a epidemia que matou muita gente. Então, eu sou um pouco cético, não sei o que vocês pensam. Será que, de fato, aí a gente, enquanto humanidade, sairá melhor dessa experiência? O que pensa Massayoki, Fabrício, Davi, Dr. Roberto? Espero que nós 5... Espero que nós 5, sim. Espero que quem está ouvindo também. Sim. Acho que não dá para a gente falar em nome da humanidade, né? Mas a gente torce e tenta acreditar, e acho que é isso, a ação de cada um, né? Nós, nesse momento, estamos, de certa forma, sendo esses guerrilheiros, né? Tentando também divulgar esse filme, divulgar a necessidade de um senso, né? De um senso crítico, né? Que vá além de ideologias, que vá além de, como diz, de esquerda ou de direita, né? Como o doutor Roberto falou, o vírus ele não é de nenhum partido, né? E todos, exatamente, todos, independente de classe social, não é mais vírus de rico, nem vírus de pobre, na verdade, ele vai simplesmente se alastrando se nós deixarmos, né? Acho que em cada um, né? A diferença está em cada um. Estamos só 5 aqui, né? 6 com o Bruno, mas cada um que se propague, pelo menos se sinta tocado e pense em usar máscara se precisar sair, pense até em sair, né? Em ficar numa feira. Se ele refletir, já é um impacto, né? Eu acho que é isso. Não temos a importância da mulher que injetou a vacina sem nenhum teste, né? Mas, de certa forma, acho que é isso. Como podemos ser heróis dentro de como indivíduos, é isso, tentando resistir, que é muito olha, nunca imaginei, eu como ser humano, eu como, né, cidadão, viver um momento como esse, né? Seja na economia, seja na saúde, né? No emocional. Eu acho que é um impacto que ninguém imaginava. Então, é muito fácil eu encontrar um culpado, é muito fácil eu fingir, negar isso, fechar os olhos e dizer, não existe, vou lá e esqueço, né? É muito fácil, porque é muito doloroso ter que enfrentar a consequência
Isso, é muito doloroso. Então, é mais fácil até fugir. Exatamente, é o escapismo, e aí é o medo, porque as pessoas podem acreditar nisso daí, né? E talvez a ação, quando fala da medicina, da ciência, os artistas não é que estão calados, eles não têm muito veículos agora, né? Mas de poder passar essa mensagem mesmo, né? É de um para um mesmo, né? A fake news derruba 500, nós temos a nossa conversão é de 1 para 1, né? De olho no olho, de, olha, gente, acordem, abram, né? Pensem sobre isso, pensem sobre o que está acontecendo, né? É com todo mundo, não é só com você, né? Ou com o seu vizinho, está com todo mundo, né? Eu acho que é isso, seria isso, gente. Muito obrigado, Marcelo. Fabrício, sua mensagem final para os nossos espectadores. Olha, rapidinho, eu acredito, João, eu sou sempre um esperançoso, e até porque, João, no meu conceito, na minha concepção de mundo, até de uma forma mais efetiva, o outro não existe mais. Agora estamos todos nós, né? Até porque se o outro não estiver bem, diferentemente do que acontecia no passado, nós também poderemos não estar, porque nós poderemos nos contaminar. Então, a responsabilidade da coexistência parece que grita mais alto nesse momento. Então, ela de uma certa forma, nos faz exercitarmos mais a solidariedade. Então, eu acredito que sairemos melhores, não só dessa quarentena, dessa reclusão, mas dessa passagem, até porque tudo parece que esse vírus vai estar convivendo conosco por um longo período, né? Mas queria agradecer o convite, dizer que estou à disposição, tanto nas minhas plataformas, nas redes sociais, quanto mensalmente na Metrópole Magazine. Muito obrigado. É muito acredito que nós estamos no mesmo barco. Acho que não é bem assim, porque tem gente que está numa balsa e tem gente que está no transatlântico, mas certamente nós estamos dentro da mesma tempestade, né? Doutor Roberto, sua mensagem final para os espectadores? Eu acho que já estou satisfeito. Obrigado pelo convite, tá? E espero que vocês também tenham gostado. Eu adorei, achei muito legal. Muito obrigado. Um dia para todos. Davi, então, o doutor Roberto já falou, os outros colegas e amigos já falaram. Então, passa a palavra para que o senhor faça as últimas considerações e encerremos aqui esse evento. O som, Davi. Desculpa o som. Ô, João, queria agradecer principalmente a você, que é um entusiasta do Cine Debate aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, sempre lutando aí para a discussão dos filmes, sempre escolhendo filmes com maestria. Eu acho que esse debate foi fantástico, eu aprendi bastante aí com vocês. Enfim, agradecer a toda a equipe que participou do debate, agradecer ao Bruno também, que está dando todo o suporte técnico para a gente. E vamos aí já pensar para o próximo Cine Debate. Obrigado. Muito obrigado a vocês. E não apenas obrigado, Davi, pelo elogio, mas, na realidade, esse mérito tenho por saber escolher bem os debatedores. Isso aí realmente é um mérito que a gente tem tido, né? Porque vocês são fantásticos também. O Massayuki, o Fabrício, sempre nos ensinam tanto quando gentilmente participa. O doutor Roberto Schwerer sempre buscando coisas novas, e você, então, nem se fala. Então, queria agradecer aí mais uma vez, obrigado por tudo, e até a próxima. Obrigado, Bruno.